Vi o inferno até hoje, ainda o vejo e à noite me assusta. Você foi condenado 2 vezes por tortura. Este é o país onde mais franceses morrem no mundo. Isso não interessa a ninguém, nem a Macrônia, o estupro das mulheres de detentos. Quando elas vêm visitar seus maridos. Estou na prisão porque sei muito, vi muito e preciso desaparecer e acabo com um câncer de cólon na prisão. Ele disse, avise seu marido para não operar ou se tratar aqui, pois querem matá-lo. Ela respondeu, chame a Cruz Vermelha ou quem quiser, ele não sairá vivo deste hospital. Ouço flash especial, mas não sei o que significa. É um malgache. Ou cine Arfa. Não só, o senhor Arfa tem razão em fugir, mas além disso, vamos pedir uma denúncia contra Madagascar por tortura, essas coisas. Enquanto isso, processei Emmanuel Macron por omissão de socorro a uma pessoa em perigo. Tive 160 dias de incapacidade total para o trabalho. Uma mulher estuprada recebe entre 15 e 20 dias. Se isso não é um caso de Estado, o que é imundo. O Estado francês me virou as costas. É a prisão de Madagascar, é a terceira mais dura do mundo. É um estupro mental, fisicamente te destrói. O objetivo era que eu morresse, então toda semana tem um morto. Essas pessoas aí, elas não têm respeito pela vida humana. Não é um hotel, é um campo de concentração. Hoje, seguimos para a segunda parte da história de Houssine Arfa, que foi preso em uma das piores prisões de Madagascar e fugiu graças ao amor de uma mulher. Bom dia, Houssine. Bom dia, Jean. Após 3 meses, sua filha aciona um ministério internacional. Eles chegam da África do Sul e pedem para inspecionar a prisão e como são afiliados à Organização das Nações Unidas, eles não podem recusar um ministério internacional. Ela vem e pede para inspecionar a prisão, então ela anda por aí com o diretor e tudo mais. Mas no fim das contas, ela está me procurando. Como sou o único branco, é fácil para ela. Ela passa por todos os setores e não acha. Ouvi ela por 2h30, ela procurou, até que em algum momento acho que alguém fez isso. E ela corre assim, ela corre e entra na enfermaria. Eu estava atrás de um pequeno muro, ela vem atrás de mim e me pergunta, como você se chama? Eu digo Arfa Houssine. Ela diz, graças a Deus te encontrei. O diretor chega correndo e ela fala, quero ele no escritório em 10 minutos. Ela me recebe, pede para eu tirar a roupa e diz que vai tirar fotos. Pelo que lembro, é isso. Ela chama mais 4 detentos para confirmar o que ocorre na prisão. As condições de detenção. E todo mundo fala, então 2, Moiba e outro, que realmente contam o que fizeram comigo. Ainda vejo quando ela me olha, fica paralisada. Ela olha para o meu registro, tiraram uma foto, mas tinham esquecido o registro e tudo. Eles correm, arrancam isso. Ele sai falando em malgache, o cara diz, não ligo, tirei foto, mas a garota esconde. Ao sair, ouço ela chamar o diretor e dizer, vou fazer um relatório e encaminhar para a Organização das Nações Unidas. Vocês foram condenados 2 vezes pela ONU por tortura em Madagascar e Tia Fahy também foi condenada. Ela diz claramente, parem com as torturas. Eles pararam com as agressões físicas e passou a ser psicológico, eles são fortes, eu não sabia que eles eram tão especializados nessa área, e aí começou. Sua esposa, ela vem, ok, é o único vínculo que eu tenho e eu tenho medo que façam mal a ela lá fora. Sua esposa, ela vai chegar, ok, ela não vem. Você imagina quando você está esperando por ela? Sim, é o que chamamos de parlatório fantasma. E nos parlatórios fantasma, você entra com amigos, reclama que ela não veio e ameaça, mesmo sabendo que ela faz de tudo para ir. Depois você está com seu PlayStation na prisão, faz comida com ioios, todos riem, assiste algo e tal, tem o seu Nike, mas aí sem ninguém você de poderoso fica impotente. Você chega a uma prisão, num país, sabendo de manhã que vão matá-la e não pode fazer nada. O que fazemos? Não a vejo, só soldados, e criamos empatia com alguns deles. Mas de verdade, um dia vou fazer de tudo para poder agradecê-los, porque não pelos golpes que eles me deram, mas pelo calor humano que eu recebi. Porque eu vi no olhar deles a desolação de terem dado os golpes, de terem me tratado como um prisioneiro do tempo da Segunda Guerra, sabe? E eu vi nos olhos deles, no olhar deles. Às vezes me diziam para ir embora e chamavam a senhora. Eram gentis, mandavam coisas e tentavam chamar a senhora. Ele está lá e eu os via, e como eles estavam no mirante, eles viam tudo lá de cima. Eles me diziam 4 minutos, segunda checagem, terceira checagem, se prepara, e é engraçado. Isso não é em Estocolmo, mas com tanta maldade e tanta atenção depois, você já não vê mais a diferença. Sim, isso te faz esquecer. Sim, eu via uma humanidade que já não encontrava mais nas pessoas, especialmente neles. Lá é o país onde mais se mata franceses no mundo.
Isso não interessa a ninguém, especialmente ao pessoal do Macron, embora seja onde mais se mata franceses no mundo. Em algum momento fazemos perguntas, não estamos dizendo caramba. Eles pegaram um jornalista, colocaram ele na prisão, pegaram o outro. Não, eles matam pessoas, ninguém está na prisão, todos estão mortos, seja por sufocamento, seja por outra coisa, ninguém liga. Mesmo assim, estou falando educadamente. Se fosse de forma mais direta, seria diferente. Ah, as pessoas vão entender o que é. Você não tem matrícula, eu nem sei que tipo de matrícula era e tudo mais. Então, quando você apanha, tem saliva, você fica de joelhos e você ouve os barulhos, né? É um nocaute. Como já lutei boxe, sei o que é isso, mas você ouve os golpes e tudo mais. E você pensa, de acordo com o que ele diz, que ele vai parar de bater. Mas continua, continua, continua e tudo mais. Então minha esposa vem, ela paga, ela volta, ela me leva, ela diz, come, por favor. E como você quer que eu coma o que ela trouxe para mim? Perdi muito peso. Quando alguém à sua frente está morrendo e te olha, como agir? Ainda não consigo. O rosto dela, tudo isso, dou e... Então ela pediu para parar, para acabar com aquilo. Depois, em Malgaxe, eu disse para eles recuarem e tal, pararem. Como um jovem que estava ao meu lado, ainda tenho o rosto dele na minha memória. Estávamos deitados, ele na maca ao meu lado e eu o vi morrer. Era muito jovem, com seu gorro. Ainda lembro dos olhos dele. Tentei ajudá-lo, mas não tinha como. Chamei o diretor e ele pensou, o que ele quer agora? Falei para ele, quanto falta para levar ao hospital? Era 200 ou 250 mil ariary, cerca de 25 euros. Falei que minha esposa daria o dinheiro pedindo para levar ele ao hospital. Ele recusou, dizendo que precisava esperar a família, mas só queria brincar comigo. Mas eu via o olhar dele e o menino ali, ele tossia, mas não dizia nada. Um jovem adulto com comportamento de bebê, e eu via os olhos dele com o gorro e tudo mais. Ele ficou 2 dias comigo. Reclamei muito, falei com o diretor, disse que ligaria para uma embaixada para que viessem e fôssemos Malgaxe. Eles o retiraram. Eu estava tão feliz. No dia seguinte vejo um guarda chegando, mas tímido, meio envergonhado, que me diz, vaza, vaza, ien, em Malgache. Ele tenta me dizer, Moíbe, eu vejo Moíbe assim, olhando, eu digo para ele, Moíbe, o que está acontecendo? Ele diz, tá vendo o garoto ali? Morreu, tinha água nos pulmões. 24 horas depois, o jovem morreu. Isso acontece sempre, vejo os outros morrendo o tempo todo. Quando não matam pessoas, temos o bairro 5, um bairro fantasma onde te matam e enterram. Minha esposa fez alguém parar porque ele havia estuprado e estava sendo espancado até a morte. Ela gritou muito. Eles ficaram com medo, eles pararam e o cara estava inconsciente no chão. Então, a morte não é nada para eles. A Cruz Vermelha tem que dar mandioca para os malgaches e a mandioca descalcifica e você fica com grandes feridas onde você gira e tem a mandioca. Só que os ratos pulam em cima, eles também estão com fome, eles não sabem que está fervendo, então o rato mergulha no caldeirão. E na verdade você tem isso e depois eles comem ar. O negócio é que eles morrem. E eles morrem junto depois deles. Mas como eles são resistentes em certos momentos, mas isso não dura muito, muito tempo. E depois você morre, entendeu? O estupro das mulheres dos detentos, que o diretor e o vice-diretor e etc. pegavam antes de... Quando elas visitam o marido. Antes elas iam ao escritório, dormiam no chão, era mais fácil para elas, pois não tínhamos nada. Eles estupravam as mulheres e depois as traziam de volta. O que mais me assustava era terem tentado matar minha esposa. Ela precisava mudar de lugar a cada 10 dias e sempre ficar atenta quando vinha. Quando você consegue trocar de táxi, dar voltas e você está lá dentro, você não pode fazer nada, só pode aguentar isso. E um dia ela me deu um relógio, sabe, esses da Apple, para monitorar o ritmo cardíaco, porque eu quase morri, tive que tomar atropina, porque meu coração estava muito lento. O médico escreveu que eu precisava ir ao hospital porque poderia morrer. O diretor escreve para a promotora, estado extremamente degradado do detento e tudo mais, me diga o que fazer, é preciso levá-lo ao hospital. Tudo o que ela pensava em fazer, e acredito que onde está, no inferno, deve ter que se explicar. Ela perguntou simplesmente, a embaixada da França veio? Na minha concepção, hoje, pós-traumático, eu diria que a embaixada, e pelo que vivi lá, eram colaboracionistas. E você, é pesado dizer isso, eram colaboracionistas. Então, a gente chega lá dentro e meu coração vai parar. Então, minha esposa resolve tudo. Faz o médico entrar, paga por ele, o médico me aplica atropina no hospital e meu coração volta a acelerar. Estupros, sufocamentos e assassinatos ocorrem para acelerar processos e liberar espaço, já que não há espaço suficiente lá. Você mencionou a embaixada, alguém te visitou lá? Geralmente ouvimos sobre visitas consulares a franceses no exterior, especialmente presos. Alguém foi te ver? Sim, se você quiser, a parte consular, eles me desprezaram, me insultaram para te dizer, é que quando eu cheguei, minha esposa, eles demoraram 13 dias.
Normalmente, tudo que é consular deve levar 48 horas, 72 horas. Eles intervêm, perguntam o que está acontecendo, vamos intervir, etc. 13 dias, minha esposa foi lá dizer para eles: se vocês não vierem, eu vou chamar os jornalistas. Como minha irmã é jornalista, meu cunhado disse: vamos expor, divulgar, aí eles vêm. Eu dou de cara com uma meio burguesa, meio mina de periferia, sabe? Já de certa idade e tal, que chega e faz tipo, sabe? Igual peru quando anda e tal. Na sala, eu olho ela passando e não entendo. E ao invés de me perguntar como estou, o que está acontecendo? Ela diz: não conheço essa prisão, parece um clube med com tridentes. Respondo: senhora, aqui é Tsiafa. Ela insiste: nunca estive aqui, não tem francês. Pergunta: o que está acontecendo? Sempre que começo a falar de política, ela logo diz: senhor, com aquele ar superior de quem fez pseudo-estudos. Eles não sabem quem você é na frente deles, não sabem se é doutorado ou um certificado de aptidão profissional, eles não sabem, mas já te julgam e te estigmatizam. Preciso explicar para ela que fui responsável pela segurança do presidente há 2 anos e trabalhei na Organização Internacional da Francofonia. A OIF, Organização Internacional da Francofonia, reúne mais chefes de Estado que qualquer outro grupo, com cerca de 50 ou 60 líderes, superando o G20 e o G30. Então eu explico isso para ela. Eu digo: mas senhora, nós fizemos isso com os generais, etc. Com a participação, tinha o rei Mohammed VI que estava lá com a equipe e tudo. Nós organizamos a Organização Internacional da Francofonia e tudo. Ela não liga, explico algo para ela, mas não entende. Então continuo. Pensei: estamos numa audiência de detentos. Explico: mas senhora, sou inocente. E aí ela faz um olhar meio como todos os presidiários. Todos os caras que estão na prisão são todos inocentes. São os outros que são culpados. Ela tem esse raciocínio. Ela me diz: mas como você chegou aqui? Eu digo para ela: senhora, eu te explico, eu sou um prisioneiro político. E a moça olha para mim e continua: vai se acumulando, eu perco 20 quilos, estou sob atropina. Ela vem sem médico no começo e me trata com superioridade. Eu digo para ela: senhora, eu respeito a função que a senhora tem, mas tenho menos respeito pela sua personalidade. E eu digo para ela: não é do meu feitio, realmente não é, mas eu vou te dar um tapa, porque aqui não estamos numa série não. O que está acontecendo aqui, senhora, é sério. De tudo que é raciocínio. Ela diz para mim: eu não tenho o direito. Porque ela não entrava na prisão. Ela não entrava. Não, no escritório do diretor. Não, ela não tem direito à sala de visitas. É o escritório do diretor. Porque a sala de visitas é um galinheiro, como eles chamam. Todo mundo grita: estamos muito longe, os guardas ficam no meio. Eu nem sei de quem eles estão falando. Então, eu explico para ela que ela está me difamando, ela está sujando, na verdade, as minhas origens. Depois poderiam perguntar se eu sou argelino, se eu sou francês e assim por diante. Mas, de qualquer forma, eu digo para ela: senhora, eu sou cidadão francês e a senhora está me insultando. Eu estou explicando uma situação para a senhora. Estamos em um prisma completamente geopolítico e tudo mais, e eu sou um preso político. Você entende isso? Ela me diz: sim, mas essa é a sua interpretação e tudo isso. Eu digo para ela: senhora, só no nível do direito eu entendo um pouco mais do que a senhora. E eu estou dizendo que eu vou explicar agora porque eu sou... Porque eu estou na prisão? Então, a prisão não está lá, eu estou na prisão. E eu estou na prisão porque eu sei muito, eu vi muita coisa e eu preciso desaparecer. Você entende? Caso contrário, eu já estaria morrendo. A prisão é mais flexível. Para alguns, é um clube onde você pode levar a namorada e receber visitas. Então eu disse para ela: escute, vamos manter essa relação muito educada. Só peço que você intervenha, ou você intervém, senhora, ou eu vou tentar me suicidar. Você vai saber quem eu sou, pensou ela. Esse cara é louco. Ela vê minha esposa, que insiste, e ela retorna com um médico para me ver. Eu digo para ele: doutor, vou me despir. Não precisa, ele mede a pressão. Digo que não aguento mais, estou cansado. Precisa consultar um médico, mas estou em contato com o médico da prisão. Caso contrário, terá que vir. Você sabe o que ela faz? E ele tira o negócio e diz que está ali, mas não quer se meter. Eu sou médico, sou só voluntário, que voluntário nada, só com um cheque no final do mês, eu sou voluntário e tal. Não me envolvo em política, isso é com vocês. Ele não me pesa, não fotografa meu corpo se estou machucado e não controla. Falei para ele que é verdade que há médicos na minha família. Falei para ele que minha esposa pediu tudo isso. Você não pode me examinar de outro jeito? Tirar fotos, fazer exame para ver se tenho doença ou parasitas? Ah, não. Falei para ele não voltar mais. Como era pago, ele voltava, mas não falava nem me examinava mais. Chegamos lá dentro e em certo momento pedi: senhora, me transfira. Ele recusou. E aí que é interessante, e mesmo que a história seja longa, minha filha, nesse meio tempo, a gente já tinha tirado ela de lá, ela fez o vestibular francês e a gente tirou ela de lá com a cachorrinha dela, ela foi para a França e tudo. E minha filha, como ela não vê o pai, ela não vê a mãe. Dois pais, na prisão, lá em Madagascar.
E ela vê como matam as pessoas assim na rua, e ela mexe nos papéis, e ela vê. Instituto Pasteur. Ela fala: mamãe, recebi um documento do Instituto Pasteur do papai, mas não entendo. A mãe pede: manda uma foto para mim. Ela tira a foto. Suspeita de câncer de cólon. Fiz uma colonoscopia, mas depois viajei para Madagascar. Recebi os resultados um mês depois, quando já não estava mais em Paris. Minha irmã soube e ficou muito abalada. Ela foi ver o diretor de gabinete ou Lidrian. Ele disse: escutem, vocês têm um detento. Havia assuntos estrangeiros na época? E esse senhor, ela foi vê-lo, ela disse: espera aí, vocês estão detendo ilegalmente, é político. Além disso, suspeitam de câncer de cólon. Eles surtaram e pensaram: uau, um cara da periferia aqui, não sabemos como ele chegou, etc. Bom, de qualquer forma, ninguém reclamou de mim antes do que está acontecendo comigo agora, e eu já fiz muita coisa, sabe? Então todo mundo saberia se eu fosse um espião ou outra coisa. De qualquer forma, eu sei fazer meu trabalho, e eu acabo com um câncer de cólon na prisão. Na prisão não tem francês ou tortura. A Organização das Nações Unidas afirma que isso, em várias ocasiões, é considerado tortura. Querem me transferir por causa da pressão. O diretor pede minha transferência e eu recuso. Digo que não saio dessa prisão. Mas por quê? Quando você se acostuma com seus carcereiros, passa a conhecê-los e a ter seus hábitos. Mesmo que seja uma casa, é uma prisão extrema, as pessoas querem todas ir embora e tudo isso. Comecei e, por ser branco, tiveram mais respeito no fim. Viram que não morri na prisão e que estou de volta ao território. Então eu disse não. Eles soltaram minha esposa e, quando a vejo chegando na prisão, pergunto: o que você está fazendo aqui? Eu estava encostado na parede, soldados com Kalashnikovs à minha frente e o tenente por quem eu tinha muito respeito. O vice-diretor que me diz: por favor, Rossini, por favor, mesmo que ele diga aos soldados para se virarem, mesmo que eu tenha que me ajoelhar, por favor, saia dessa prisão. Ele disse: você vai ficar bem, está morrendo, pode andar, vai ficar, vai ter, etc. Sim, para os outros, não para um detento como eu. E minha esposa chora e tudo, e ela também me diz: por favor, vá para lá, senão em Paris eles não vão entender e tudo mais. E depois de várias horas, Mohib vem, ele me diz, ele me abraça e isso me emociona. Quando souber como terminou, ele me diz: Rossini, vá embora, por favor, faça isso por mim. Ele me olha nos olhos, sabe? Ele me segura assim e tudo. E eu digo para ele: Mohib, eu vou fazer isso pela minha esposa e por você, vou fazer. Ele me pergunta se podem me colocar as algemas. Digo a ele que colocamos as algemas, tiramos depois e tudo mais. Ele espera, tinha respeito por mim. Digo: ok, vai lá. Ele coloca e vejo o diretor chegando. Ele abaixa a cabeça e me cumprimenta com um aperto de mão, algo que nunca fazia. Ele abaixa a cabeça, aperto sua mão e digo: capitão, ele não gosta desse nome, mas peço que olhe nos meus olhos. E ele levanta o olhar. Ele me diz: graças a Deus você vai sair da minha prisão. Ele me diz: com você aqui, desde que você chegou, eu não durmo mais. Eu digo para ele: você não dorme mais, mas ficou mais vermelho comigo do que com os outros. Olha os soldados, quer dizer, vamos, tirem ele daqui e eu vou embora. Ele está de costas e eu ouço, ele me chama de Hussein e eu paro, não me viro e é estranho. E ele me diz: boa sorte e eu ouço. Estou com minhas correntes, digo para ele: foi um passeio, ele pede desculpa, olha e desejo boa sorte para ele também. Subo no caminhão, o tenente me tira e senta na minha frente, armado, mas sabe que não quero brigar com ele. Ele disse: Rossini, não se mexa, tinham 6 armados. Respondi: por respeito a você, não me mexo, mesmo que morra no caminhão. Depois eu chego em Antamo e em Antamo eu vou e eles vêm falar comigo, o pessoal desses negócios, eles me dizem: vamos te tirar daqui para você ver os médicos. Eu vou para ser retirado, bum, eles me bloqueiam. Proibido tirar esse detento, alta segurança, proibido, eu não tenho mais o direito de ir. Tem um novo médico que chega, um médico que chega e tudo, que é eleito junto à ministra da Justiça. O cara chega, assume o cargo, a gente paga ele. O que eu digo é real. Tenho as gravações, minha esposa registrou tudo. Me mostre na história uma mulher que organizou uma fuga. Você pode citar casos com helicóptero ou outros, mas aqui não é alguém enganando ou vindo de fora. Volto ao médico, conto o que tenho, ele pede para pagar tudo. Depois ele consulta a ministra, ela assina, aprova a extração e sou extraído. Primeira vez, eu chego no hospital, o hospital diz: não, eu não quero ele. Segundo hospital, eu não quero ele. Diretor, hein? Ele diz: não, eu não quero ele. Então, eu estou em um caminhão, o único que temos em toda a prisão, pessoas, um único caminhão com soldados. E a gente anda pelos 3 hospitais e o último, a força, me recebe e eu caminho nos corredores, no hospital e tudo, com os guardas. Ouço pessoas gritando e fugindo. Pergunto o que é isso e sinto vergonha. Abaixo os olhos e ouço, vejo eles correndo e gritando em malgache. E eu dou de cara com uma moça,
uma espécie eu chamo isso de assassina, que me recebe e ela me diz, sou eu que vou cuidar de você depois e assim por diante. E eu vejo outra chefe, né, uma mulher muito calma, muito doce, que vem e diz, não, não. Ela assina e diz que vai me receber. Eu a sigo, vejo os guardas falando que é outra médica, então volto com a primeira e assim sucessivamente. Essa mulher vê minha esposa atrás. Nós temos as gravações. Ele diz, diga ao seu marido para não se operar aqui, para não se tratar aqui, tudo isso. A ordem é matá-lo. Ela diz, ligue para a Cruz Vermelha ou quem quiser, ele não sairá vivo do hospital. Eu não sei. Depois vejo minha esposa próxima chorando e me esperando. Conversamos, ela insiste em entrar comigo e consegue. Lá dentro pedem para eu tirar o casaco, tiro, ela mede minha pressão e assim segue. Ela me diz, Senhor, vamos fazer uma colonoscopia, e eu olho para a mulher, digo sim, vamos fazer uma colonoscopia em você, e eu digo, senhora, eu não entendo muito bem, a senhora quer fazer uma colonoscopia em mim? Mas não é isso que eu estou pedindo para ser uma evasão. Na reunião... Uma evacuação sanitária. Sim, na reunião. E você me diz que eu vou fazer uma colonoscopia com você? Não tem um único ministro que faz isso, não tem um político que faz isso. Nenhum rico faz isso, e quem tem menos dinheiro faz menos ainda. Mas eu, sendo francês, você quer que eu faça uma colonoscopia com você, sabendo que não vou sair vivo. É isso que está dizendo. Ela disse que eu tinha uma opinião ruim sobre os malgaches e respondi que ela subestimava minha inteligência. Respeito seus estudos, mas não insulte minha inteligência. Então, as ligações que você recebe de sei lá quem, eu não vou fazer uma colonoscopia com você. Ela disse, você vai voltar para a prisão. Respondi, já estou na prisão. Ela conta que soldados chegam, a amarram e um deles fala um pouco de francês. Ela pergunta o que está acontecendo. Respondo, você quer me matar? Ela diz, sim, eles vão te matar, eles vieram para isso. Eu volto para Antanimora e lá eu vejo de novo a moça da embaixada. Sim, mas por que você não quer, caro senhor? Ou então digo, senhora, quer ser atendida aqui? Ela disse rapidamente, não, eu me trato na França. Qual a diferença entre nós, senhora? A menos que eu esteja preso injustamente. Você está pensando em fugir, então? Sim. Eu tento fugir, mas como eu faço? Você está lá dentro, tem caras em cima de você todos os dias, e não são só os caras, são os caras que te deduram para ganhar pão, para ganhar essas coisas assim. Então eles te deduram, mas eu não fiz nada. Tentativa de fuga. O plano é sair para fora. Pro hospital. A evacuação médica, o hospital. E que, nesse meio tempo, eu paguei 70 mil euros para a ministra da Justiça. Para que te tirassem de lá nas evacuações. Que ela me levasse de Tsiafai para Antanimora, de Antanimora, depois de sair, sua equipe, seus seguranças pessoais vinham me tirar, me exfiltrar dos guardas da penitenciária. E que eu fosse para a reunião e de lá pegasse um avião para a reunião. Pronto, 70 mil euros. Então isso, você já tinha planejado isso quando você já estava... Em Tsiafai? Tsiafai. Eles te dizem basicamente, se você pagar 70 mil paus... Eles te colocam em outra prisão. Te transferem para outra prisão. Vamos organizar evacuações médicas para você ir ao hospital. E em uma dessas ocasiões, vamos te exfiltrar. E você vai pegar um avião de um aeródromo para ir para a reunião. Tamatave, 5, 6 horas de estrada de Tananarive, exfiltração de avião, reunião, Paris. Certo, então, terceira saída, minha esposa prepara tudo isso com pessoas que eu conhecia. Mais de 450 soldados, mais ou menos. Cerca de 20 estavam perto de mim, uns 10 de confiança, 3 ou 4 mais próximos. Falei para minha esposa, esses soldados pode confiar e contar tudo. Eram soldados de antes. Então, a guarda que vem me tirar e tudo mais, eu dou um dinheiro para eles para que possamos ir tranquilamente, com mais flexibilidade e tudo. Eu digo para ele parar de vir com as Kalash, porque é tudo em 4 rodas, né? Sabe? Madagascar é cheio de carros de 4 rodas. Então, eu falo pro cara parar com essas Kalash, porque toda vez que você traz isso, um dia vai dar ruim, cara. Aí ele diz, ok, pergunta se pode trazer o Makarov. Eu respondo, pode, mas nada de Kalash. Ele diz, ok, é pequeno, 4 rodas, subo atrás, e o cara fala, ok, eles chegam com pistolas e tudo, eu pago tudo. Enquanto isso, a prisão, ela é assim, e bem ao lado da prisão, a gente chama, é uma prisão tipo a Santé, VIP, não sei, são 3 bangalôs e eu ainda pago para ir lá. E pago para quem? O diretor e o juiz de instrução, veja só, o juiz vem de moto buscar seu dinheiro. Na 4ª à noite sou transferido a 20 metros e na 5ª de manhã, novamente. Terceira saída para o hospital. E aí ele vem me buscar e os caras me dizem, Rossini, se prepara, e eu estou tremendo. Chegamos, pegamos as armas, eles assinam. Eu assino o 4 portas, ela chega e eu entro.
Estou no meio com 2 guardas, outro à frente e o motorista do 4 portas. São os caras da prisão que vão te levar. Para chegar a Antanimora, é uma subida até a prisão que fica ali, o 4 portas subiu e depois desceu. Como em todo lugar, os malgaches economizam gasolina. Colocam no ponto morto, clac, clac e descem. E eu estou com os guardas, mas não estou com a mão assim, sabe? Estou com as mãos mais assim, estou com dificuldade e tudo. E eu perguntei para o guarda, posso colocar minha mão ao redor do seu pescoço? O cara me olha meio assim e tudo, eu digo não, me deixa, estou com muita dor e tudo. O chefe deles fala, então eu coloco minha mão assim, olho para trás e então eu volto. E o que eu vejo atrás? Um cara correndo. O diretor veio nesse tempo, pediu para pararem as alas e me levarem até ali e depois de volta para Tsiafarri. Tentativa de fuga, não tinha ninguém ali, só suspeita. Te levam de volta ao setor de segurança máxima. Vejo o cara correndo e fico tremendo. Não só tremo, mas chego a querer pegar os caras e quebrar as vértebras deles. E eu penso, caramba, na loucura tudo acontece muito rápido e tal, e é assim mesmo. E o cara correndo, mas as 4 alas vão tão rápido, descem e a gente tem peso e etc. E a gente chega lá, é assim mesmo. E a estrada passa. Madagascar parece o anel viário às 4 ou 6 da tarde. Lotado. Falei para o cara acelerar, senão íamos nos atrasar, e você sabe que o médico reclama. Ele disse, não se preocupe, eles serão avisados sobre você. Eu respondi, entrego uma nota ao motorista, mas não posso. Então dou ao segurança, peço para acelerar e entrego tudo a ele. Para um malgache, dar até 20 mil ariary os deixa felizes. Eu dou 20 mil ariary e sigo. Vejo outro abrir a janela e assobiar. Então as pessoas param um pouco e a gente consegue passar, e o outro lá em cima, eu vejo ele correndo, ele está cansado e a gente está no meio do negócio e tudo mais. Eu falo para ele, se apressa, eu digo, se você chegar em menos de 20 minutos, eu te dou 50 mil ariary. Você vê o cara passando, assobiando, fazendo bagunça, chegamos ao hospital, saio todo dolorido e ele me tira de lá. Digo a ele que não estava algemado, mas aviso que podem ter que colocar as algemas novamente. E aí eu vejo chegando um 4x4, os caras descem do 4x4, clac, clac no chão, e eu fico olhando aquilo, e os caras estão no chão falando em malgache e tudo mais, e estão conversando e tudo isso. E ele fala, cala a boca, tudo que eu entendo é azafade, 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 que quer dizer desculpa, desculpa, porque eles estavam com a mão e tudo. E eles pegam o documento, entregam, olham o documento, e ele fala, eu sei onde você mora, e etc. Acho que é isso, né? Os caras estão no chão com a marca deles. Ele diz, se você falar, a gente te apaga. Todo mundo sabe que ao ver um 4x4 desses, ou é o primeiro-ministro ou a presidência. Eu entro no carro com os vidros abaixados. Ele olha, está deitado, e os outros também estão deitados no chão. Tem um que está tipo de joelhos, assim, contra a parede e tudo mais. E aí eu ouço bum bum, aceleração, pipe pipe, farol alto e etc. E a gente pega o caminho de Tamatave, e no caminho de Tamatave, os caras começam a falar comigo. E eu todo desidratado, perdi peso, cansado. E eu sempre fico no meio atrás, porque estou sozinho, então com os guardas e tal, tinham 2 e tal. Bom, depois os outros descem, quando a gente saiu eles descem. Ficamos só 2, então eu estou no meio e tudo mais. Tamatave, 5 horas. E em um momento eu estou com fome e com sede, e eu digo aos soldados se eu posso comer e beber, porque olha para o meu rosto, sabe, eu estou realmente. Ele me diz, sim, senhor, quando chegarmos, 5 horas, eu digo, não é possível, pare, e o que eu peço a vaca que ri, pão, e peço para ele me trazer Red Bull. A única vantagem é que, ou a desvantagem, é que o Red Bull você não pode beber quente, então eu peço para ele me dar um Red Bull mais gelado, e eu sei por que estou dizendo isso, então ele me diz sim e tudo isso. O outro, ele sai, vai buscar o pão, o mofo, eu disse mofo. Mofo é pão, e a vaca que ri, então ele vai buscar. Você conhece aquelas lojinhas pequenas, tipo cabaninhas à direita, espalhadas com muitos carros indo e voltando. Estou estacionado ali com o motor ligado com o outro. No carro perguntei a ele, você está armado? Eu sei que eles estão armados, eles assaltaram os caras. Ele me diz, sim, você descarregou o seu? Ele me diz que sim, e eu pergunto onde está, ele me diz que está no porta-luvas. Eu não vi nada disso. Mas toda vez que eu falava com ele, e quando eu falava de uma forma mais firme, eu perguntava, você está armado? Quando olho nos olhos dele, ao se virar, percebo uma tensão, seja na boca ou em outro lugar. Ele tinha uma banana, sabe? E eu vejo que ele coloca o cotovelo, a ponta do cotovelo, ao se virar sobre a banana, entende? Ele toca nela desse jeito, e aí eu repito a pergunta de uma forma mais firme, mais militar. E eu pergunto para ele e digo, soldado, me diga, você está armado? Deixo um silêncio entre as frases, ele me olha e diz, não. Percebi que ele ficou com medo ao tocar aqui e ali, pensando se sua pergunta seria um ataque. Então, a primeira coisa que ele faz, qualquer um faria, ele se conforta e colocou o cotovelo, e eu sabia que ele estava armado na pochete, então eu não disse nada. Então o outro foi embora e assim por diante. Em certo momento não o vejo chegar e peço ao outro, vai buscar, estou com sede, pois o outro vai demorar. Ele responde, não, vamos esperar.
E eu tiro um maço de 100 mil ariari, assim, que minha esposa tinha me dado. Então, eu tiro um maço de 100 mil ariari e digo para ele, vai buscar, a bebida gelada. Assim, quando o outro voltar, estaremos todos juntos. Ele me diz, não. Eu digo, vai lá então, insisto, tiro o dinheiro e digo para ele, você pega, são as garrafas grandes de cerveja e tudo isso. E depois vejo que ele hesita um pouco, e quando ele hesita um pouco, eu empurro ele com o dinheiro. Eu digo para ele, vai, agora, você executa a ordem, você vai, porque é a OTAN e tudo, e eu paguei. Ele fica travado, eu sobrecarrego ele de informações, e ele fica travado, e eu dou uma empurradinha nele. Ele sai, mas antes de sair, ele corta ele quer cortar O contato. se apresse, e na informação ele vai embora. Desde o início, eu tinha 2 soldados de moto. Mandei trazer 3 motos da França ou de Madagascar. Ficamos com 6 motos, 3 minhas, e eles estavam atrás, de moto. Porque o que eu entendi depois é que eles iam me matar na estrada de Tamatava. Mas isso você já tinha percebido antes, já que você tinha as motos? Eu já tinha percebido, mas era por segurança. Só depois de dar 70 mil e ver que nada mudava, percebi que precisava ser transferido. Em relação à suspeita do colono, aí eu pensei que iam me passar a perna. Dei 70 mil para ele, mas eles vão acabar comigo. Eles vão me eliminar, pois sou o único próximo ao presidente e tenho informações sensíveis. Ela recebeu dinheiro. Quando o presidente souber, pode pensar que não recebeu sua parte ou questionar o motivo. Antes ele gostava de mim e me protegeu, pois os generais e todos me atacavam. Ele dizia ser o chefe de Estado e, enquanto estivesse presente, ninguém me tocaria. Mas ele foi para Paris, fui pego e entendi tudo. Eu disse para minha esposa em retirada, me mande meus dois seguranças e diga para eles estarem armados. Então, conseguimos armas, diga para eles estarem armados. Então, eles estavam na segunda linha de segurança em relação à ministra. Mas indo para Tamatave, nas 5 horas de viagem, em um momento, eu quase fui morto. É muito simples, eles me matam, passam uma brigada, eles dizem que viram o cara fugir, que ele escapou e etc. Ficamos com medo, vimos uma arma, atiramos e depois tentamos explicar. Em Madagascar, houve 2 franco-franceses, um franco-italiano e um francês que foram mortos nas praias de Nosy Be, que foram queimados e etc. Essas pessoas, os pobres que foram queimados de uma forma bem medieval, todos que os queimaram foram condenados à prisão perpétua. Só um permaneceu preso comigo por não ter 300 euros. Os outros foram soltos, mesmo com prisão perpétua. Em Madagascar, os franceses se submetem. Então eu pensei, não vou dar tempo para eles me pegarem. Porque mesmo que você neutralize um cara, basta não neutralizar o outro. Eles te pegam antes que os seus caras cheguem. O plano é chegar até a costa onde tem um barco esperando por vocês, certo? Sim, não é um barco, é uma canoa. Uma canoa. E agora qual o próximo passo? O que fazer e para onde ir? Ali era para ir à reunião, não para Maiote. Quantos quilômetros há da costa até Maiote? Quanto tempo de barco leva? Com o que eu tinha ali eram 17 horas, 16 horas, 17 horas. Realizar travessia de 17 horas em canoa. A canoa faz metade disso. Na canoa somos 2, 3, 4, 5 e 20 galões de gasolina. Você pode reagir como eu. Acho que vão dizer não, mas a diferença é que filmamos. No final, vocês passam pelos bloqueios e chegam à costa. Quanto tempo demora esse trajeto de 4x4 com esses bloqueios? 14, 15 horas? Antes de chegar na costa? Sim. Lá, esse barco te espera. Depois você vai para uma ilha, certo? Esse barco leva a gente para uma ilhazinha ali perto, acho que todo mundo entende, são várias ilhazinhas. E eu entro lá e estou nessa ilha e meus soldados eles me dizem, chefe, vamos te colocar aqui para te proteger porque estamos procurando gasolina, mas não podemos comprar 20 galões de gasolina porque eles vão chamar a polícia. Sim, eles vão achar isso estranho. Eles compram o tempo todo, em qualquer lugar, e enviam várias pessoas para comprar galões de gasolina e outros itens, tanto na ilha quanto no continente. E eu passo várias horas lá, mas quando chego à noite, dou de cara com uma cabana. É tipo um pequeno restaurante, mas tem talvez uns 10 bangalôs na microilha. Sim, são 20 bangalôs, e esse era de quem fazia comida. Dou de cara com um francês de uns 75 anos e uma mulher de 30 ou 40. Ele me pergunta se quero comer. Pergunto o que tem. Ele me diz que não tem nada, porque já está tarde, eu falo com o cara, ele me oferece, mas não tem nada. Ele fala, vamos tentar arrumar alguma coisa para você. Eu paguei 4 vezes o preço das coisas, mas não liguei e tentei comer, mas era algo que a gente normalmente não comeria. E eu converso com o senhor que está lá, eu estou lá, minha esposa está lá, a mesa está lá, a televisão está atrás, e o senhor me pergunta, você quer que eu abaixe e tudo mais? E em um momento, não, tudo bem, vamos, a gente estava comendo tudo. Eu ouço um plantão especial, mas eu não sei o que é um plantão especial, é em Malgache e etc. O Cine Arfa e eu digo, cara, eu posso votar como eu posso e etc. Minha esposa não gosta, não lembro o motivo, mas sei que ela não curtia comer vendo isso. Então desligo. Você estava falando da sua fuga. Eles demoraram 6 ou 7 horas para declarar, 4 para o sistema penitenciário e 7 ou 8 para avisar o presidente.
Minha esposa entrou em pânico e ligou de Lille para minha filha preparar nossa fuga e hotéis em Mayotte. Avisamos todos e eu disse: por que está fazendo isso? Eles vão rastrear as ligações. Fui idiota de contar isso a ela, pois sabia que em certos ilhotes e torres havia várias ilhas, então antes de encontrarem tudo, o mar já estava agitado. Não consigo sair e obrigo o cara a ir. Ele não quer, peço aos guardas para forçá-lo. Ele fala um malgache e digo: ou vai ou levamos à força. Então ele vai. Um motor só, 17 horas de travessia, o outro não aguenta, é um 75. A gente tinha um negócio assim. E éramos 5, 20 galões de gasolina, e eu estava assim, entre os galões de gasolina, com minha esposa ao lado. Tirei uma foto em um momento de desespero, pensando em enviá-la ao presidente da República e ao Hervé, dizendo: Vitória, vou buscar vocês. Chegamos em Mayotte, mas lá há barcos da proteção e da alfândega. O cara não quer seguir. Eu digo: e agora? Estamos em alto mar, não quero nadar. Ele admitiu. Sim, ameacei o cara, falei que hoje nós dois morreríamos ou ele me levaria. Mesmo sendo 3, disse que todos morreriam pelo que eu sei fazer. O cara falava tudo para mim. Eu disse: você foi pago, então faça. O que ele esperava? Quando os barcos se cruzam assim, ele acelerou muito, muito mesmo, levantou o motor e a gente chegou na praia de Mayotte. Ele comprou minhas 2 malas de cabine, com todos os documentos e gravações. Depois fomos embora de carona. As pessoas têm muito medo da gente. Eu não sabia o que fazia na praia naquele horário, com areia nos pés. Um cara parou e perguntou: o que vocês fazem aqui? Eu respondi: é isso. A gente estava com amigos, era um dia de férias, não tivemos tempo de encontrá-los e tudo mais, eles não estão aqui. Ele disse: não, vocês não podem ficar aqui, é muito perigoso. Entrem. Ele me levou para o hotel que minha filha tinha reservado e eu chego em Mayotte, fico no hotel. A pessoa diz que está tudo reservado. A garota olha, sabe, como se fossem crianças, você molha elas e rola na areia. Eu juro para você. E a mulher, ela me olha desse jeito. Eu disse para ela: não se preocupe, vamos limpar. Mas ela não entendia. Ele disse: de onde saiu esse aí? Eu estava queimado de sol. Passamos a noite, chegamos, tentamos limpar tudo, trocamos de roupa e assim por diante. Bum! Mayotte, reunião em Paris. Assim que cheguei, comecei a relaxar. Minha esposa estava lá. Ouço Maria, ela está com a cabeça abafada e vê um colega. Minha esposa, que não trabalhava em uma grande empresa, chegou e perguntou o que eu fazia ali. Viemos só dar uma escapada, mas ela disse que estava de férias e não quis conversar. Não pegamos a companhia da minha esposa, e sim a Air France. Então embarco pela Air France. Assim que deu problema, comecei a relaxar e aí comecei a sentir todas as dores nas costelas, nos rins, e aí comecei a mudar. Eu vi o inferno e até hoje eu vejo, e a noite me assusta. Então eu chego, pego o Moretti. Dupont do Moretti, o advogado que virou ministro da Justiça, você pega um advogado para você quando você volta. Para atacar Madagascar. Não está indo bem com o Moretti, não com ele, mas com a equipe dele. Fora Archibald e eu chamo Frank Berton. Eles marcam um encontro comigo do mesmo jeito, em Paris, e assim por diante. Num pequeno escritório, a gente se encontra e ele diz: sua história assim mesmo. Em certo momento falei: doutor, escute, ele ouve. Eu ouvi assim, ele disse: ok, aceito, mas falei: olha, se tiver que te pagar, é entre 20 e 25 francos, preço de uma casa. Eu faço, ele me diz: não, eu faço pro bono para você. Você é o primeiro do ano, então eu posso fazer pro bono para você. Pro bono, isso quer dizer. Então, em que ponto está esse processo hoje? Então, Berton faz uma ficha de busca de 3 meses para mim, a polícia procura e o promotor quer me levar algemado para a cadeia. Berton usou seu talento para negociar com a procuradora-geral que avisou: se expusermos isso publicamente com o que temos, será ruim. Por que queriam te prender pela fuga de Madagascar? Madagascar não tem. Madagascar, existe um mandado de prisão internacional contra você. Os franceses deveriam te prender e julgar aqui, pois lá você já foi condenado. Não mencionamos isso. 3 anos. Você tinha pegado 3 anos lá? Peguei 5 anos, 3 em regime fechado por ocupação. Depois vieram mais 7 acusações, sendo a próxima a mais grave. Disseram que podia pegar 15 anos, até brincavam comigo sobre isso. Assim que cheguei, havia um mandado para me prender e algemar. Berton negociou com a polícia criminal de Nanterre, que são grandes profissionais. Ele disse: posso levá-lo para vocês, mesmo sob condição. Ele é vítima e negociamos tudo, sendo aceito como provocação de vítima. E o policial, a quem eu cumprimento, me recebe e diz: sente-se. E eu me sento com ele em um escritório. Você não pode sair. Ou seja, eu estava lá, ele estava lá, a porta estava ali, então você não pode fugir. Após 2 horas, olho e digo: caramba, isso parece um interrogatório de culpado. De acusar, sabe? Sim, de acusar. Eu olho, começo a mudar de cor e vejo um cara chegar, sentar na mesa e ninguém diz nada. Penso: se ele não fala, deve ser autoridade.
E o cara, ele diz, continua, ele está lá e tudo mais, 2 horas, eu fiquei lá mais 4 horas, já são 6 horas. Ele está cansado, vai embora e diz, nos vemos na segunda. Na minha cabeça é sexta. Ele diz isso, mas vai se ver comigo ou não? Ele não explica, só fala, os outros vão embora. O policial percebe que estou nervoso e pergunto, qual é a sua história? Digo que ele me deu sua palavra de homem, já que nos tratávamos por tu. Ele disse que não podia falar. Entrei nisso e ele falou, estou acostumado, há 20 anos lido com narcos e o grande banditismo, já vivi tudo isso. Ele disse, já faz 4, 6 horas que estamos conversando. Depois acrescentou mais 6 horas, totalizando 11 horas e meia de entrevista. Depois fomos à lanchonete dele a 1h30 da manhã, ele enviou isso após 11 horas, ou seja, 1 hora por página. Depois ele assina, coloca sob lacre, tira uma foto, coloca no cofre. Ele me diz, vira de costas como se eu tivesse ovos de... Ele digita o código e tudo e envia. Ele diz, vem, te ofereço um café se quiser. É 1h30 da manhã, todos em casa e o advogado, minha esposa, estão preocupados. Ele manda uma mensagem para a comissária, ela responde, muito bem, você fez certo e etc. Ele manda o mesmo documento para a juíza de instrução, que eu nunca vou deixar de elogiar. Depois a gente começa a fazer isso o tempo todo. Convocar para a polícia criminal 10 horas, 11 horas de interrogatório. Até que chegou um momento em que eu disse que não ia mais até vocês. Eles vieram até minha casa. E no final, então, eles não te processaram na França. Eles desistiram de tudo, te consideraram como vítima. E o interessante é que fui processado, não em Madagascar, mas na esfera penal e por difamação na 17ª Vara Correicional. Fui convocado, fui maltratado, os juízes na 17ª, e quando chego diante da 17ª Vara, depois de 1 ano, sou convocado. Estou com minha advogada, rime juída, decretei, chego com ela e tudo mais, e sou convocado e vejo que a presidente não fala comigo. Estou lá, ela pega todos os processos e eu sou o último. A sala esvazia, só fica um senhor, ninguém pede para ele sair, não sei o que faz lá, e começamos a conversar. Ele pediu que minha esposa saísse por 3 horas, ficou 6 horas conversando com ela e nesse tempo discutimos tudo. E em um momento ela recebe um fax que ela não tinha e esse fax era da promotora de Paris, dizendo que não só o Sr. Arfa tinha razão em fugir. Além disso, vamos pedir investigação contra Madagascar por tortura e outras coisas, você imagina. Tô e tu entrar aqui. Eles desistem do processo, ou seja, a justiça francesa não vai te processar nem seguir com o caso em Madagascar. É isso? Eu queria entender. Madagascar entrou com um processo por difamação que você venceu. Agora, que tipo de processo você está movendo? Enquanto isso, eu processei Emmanuel Macron por omissão de socorro à pessoa em perigo. Você acha que a França não fez nada por você? Ela escondeu o processo, inclusive em Madagascar, então nada era feito. Meus advogados tentavam falar com o cônsul, mas não adiantava, eles não se importavam. Minha esposa foi ao consulado. Por favor, eles vão me matar. Se meu marido fugir, podemos ir ao território francês? Eles disseram, não, nós temos uma cooperação, vamos devolver vocês. Todo francês que entra em uma embaixada não pode ser entregue à polícia. Geralmente há acordos. No pior caso, você é julgado na França pelo crime cometido fora do país. Não se pode entregar um francês, ainda mais sem eu ter matado ninguém. Então eles disseram, não, vamos te entregar. Por isso que eu fugi para o outro lado. Então chegamos a, pois é, aí estamos numa espécie de colaboração, sabe? E meus advogados reagiram, eles disseram, mas vocês têm noção do que estão dizendo, da pessoa e tudo isso, do seu cidadão francês e tal. Bom, continuando, então eu processo o Macron. Normalmente, o artigo 86 dura 24 horas e o promotor pede para liberar a pessoa, mas comigo durou 9 meses. Fui convocado esse tempo para o processo contra Emmanuel Macron. Chego em Montreuil, sou recebido por um oficial e o cara me diz, olha senhor, eu não tenho nada a ver com isso, não sei o que o senhor está fazendo no meu escritório, eu não cuido disso. É a polícia de Nanterre, isso é grande para nós. Ele fala, não sei como dizer, você foi chamado porque para o presidente, eu disse o presidente Malgache, etc. Ele me disse, não, Emmanuel Macron, mas não entendi. Se tivesse entendido que era sobre o que ele fez ou não, teria explicado melhor. Mas eles não explicaram, eles falaram sobre Madagascar. Então fiz uma denúncia contra Emmanuel Macron, mas não me informaram que era sobre ele. Assim começou e ficou rolando por 9 meses. Nesse tempo vejo como ele se chama. Mestre Bourdon, um grande advogado de Paris que coloca pressão e tudo mais. E encerra. Quando William Bourdon intervém, ele arquiva o caso sem dar prosseguimento. Resumindo, você denunciou Emmanuel Macron, presidente da França, por omissão de socorro em todos os casos. Em 2028, Eles arquivaram a queixa inicialmente? 9 meses. Após 9 meses, então começa um novo processo. Vou entrar com outro processo, pois agora temos provas mais fortes. 9 meses, imagine. Além disso, eles não me dão o juiz de instrução.
Então pedimos ao decano dos juízes para nos dar um juiz de instrução, mas o promotor não quer encerrar o processo para que o decano dos juízes assuma. Meu advogado, mestre William Burdon, o que ele faz? Ele vai diretamente ao procurador-geral e diz ao procurador-geral: eu lhe peço aquilo que é uma obrigação, quando você se constitui parte civil, de nos nomear um juiz de instrução. E mestre Wingard, meu advogado de confiança e grande apoiador. Então você percebe que depois de um ano, sendo que depois de 3 meses, você já tem mais de um ano esperando por um juiz de instrução. E quando eu finalmente tenho um juiz de instrução extremamente simpático, ao invés de me receber imediatamente, ele me manda para o psicólogo. E eu tenho a impressão de que é a mesma história, estão tentando abafar a minha história e assim por diante. Para finalizar, Jérôme Pierrat, já que você conhece um pouco esse tipo do que chamam na política de voyoucratie, é que eu na UMJ, sabe, a unidade médico-judiciária. Eu tive 160 dias de incapacidade total para o trabalho. Uma mulher que foi estuprada é entre 15 e 20 dias, 160 dias de incapacidade total para o trabalho. O trauma sofrido em Madagascar. Se eu tivesse procurado no dia em que cheguei, talvez tivesse 200 ou 250. Até o juiz achou impossível. Em vez de me ver logo, ele me enviou a um psicólogo. Após 4 meses, o psicólogo confirmou meu trauma extremo e transtorno pós-traumático. Tudo isso não foi à toa. Falei ao juiz: por que não me recebe? Nos conhecíamos e depois o senhor me mandava. Quando o vejo, ficamos 7 horas juntos, o que é muito. Ele disse que eu deveria ir ao psiquiatra e o psicólogo 160 confirmou: esse senhor quer me mandar para o psiquiatra. Ele tinha 30 dias para registrar e se manifestar sobre os atos. Já se passaram 60 dias sem resposta. Ao ligar, informaram que está de férias. Se isso não é um caso de Estado, o que é? Ou seja, hoje eu tenho um francês que foi torturado. Você tem noção do que é tortura? Torturado, e não estamos falando de bárbaros, é algo muito mais torturante. Eu me evado, eu venho no meu pé no seu país. No meu próprio país. Eu digo, foi isso que aconteceu, eles estão matando nossos franceses. Aliás, eles confirmam e me dizem: Senhor, você vai simplesmente calar a boca, porque nós roubamos as Ilhas Epas de Madagascar. Às vezes damos mais 300 milhões a eles, enquanto não achamos nada para a Previdência, mas repassamos 300 bilhões por ano. O último DJ foi exfiltrado pelo governo francês. Você se lembra, há um mês, o DJ, o presidente Malgache, foi exfiltrado com comandos da Marinha em um país que é soberano. Eu peço para ser exfiltrado porque estou sendo torturado, não me exfiltram, mas exfiltram um presidente Malgache de um país onde a multidão não quer matá-lo, só quer destituí-lo. Eu fui obrigado a fugir com uma mulher que organizou durante 5 meses uma fuga onde ela mesma evitou ser morta, enquanto uma criança ficou traumatizada. Minha própria filha, eles roubaram tudo o que eu tinha na minha casa e minha filha estava lá. Tinha o cachorro que a protegeu. E isso não é nada, é só o que acabei de te explicar. Não posso entrar em detalhes muito mais pesados, etc., porque é imundo. O Estado francês me virou as costas, ninguém me disse: Senhor, você matou o Senhor, você roubou o Senhor, você é um assaltante lá, você causou uma bagunça sem nome, que foi uma confusão internacional, não. Inventaram uma história falsa sobre mim para proteger um chefe de Estado que roubou ou cujo filho matou. E em todos esses casos é muito mais instrutivo e tudo no nível penal. Me dizem: Senhor, você é perigoso, vamos te calar. Com uma pessoa que se diz chefe de Estado, chefe dos franceses. De qualquer forma, eu sei falar francês. Imagine o contrário. Se eu precisasse do apoio da Argélia hoje, você imagina a confusão que seria. Precisa ser francês hoje em dia? Ah, eu já não sei mais. Eu servi meu país. Me pediram informações que eu me recusei a dar porque eu servia a um chefe de Estado. Eu ajudei o povo Malgache. Hoje sou amado em Madagascar, pelo menos é o que eu acho. E por fim, sou odiado por esse governo aí. Macron tem medo de mim. Imagine as periferias, pessoas como eu, sabendo que um francês serviu seu país junto à presidência, foi sequestrado, torturado, ou que sua esposa organizou uma fuga estilo Prison Break porque era necessário. Eu não sei, falo com alguém, ele vai te tirar de lá. Não é assim que funciona. Pagando uma ministra 70 mil euros, 15 mil euros, o promotor, o comissário mais de 20 ou 30 mil, gastei mais de 120 mil euros, além de todo o dinheiro que me roubaram nesses 2 anos. Agora estou sem nada. Eu tenho um país contra mim, não é um país. Eu tenho um governo contra mim. E eu não tenho justiça, enquanto venho defender as pessoas que se parecem comigo no exterior. A França é o país. Então, vão me dizer: não, senhor, você é quem menos ajuda no mundo. Não tem um único americano, não tem um único americano em Tiafarri, não tem um único europeu. Quando um americano vem, eles querem controlar e agir rápido. Não avisam quando chegam, só perguntam: quem matou um americano? Nem vem te ver e assim por diante.
Minha filha escreveu para Emmanuel Macron aos 15 anos, com toda a maturidade de sua idade. Mas é uma menina que fala das torturas do pai e da própria mãe, que ela viu, que foi ameaçada, minha filha, que foi ameaçada, que diz: Senhor presidente, ajude-nos, porque meu pai, lá, ele vai morrer, e tem minha mãe, eu não vou ter mais paz. O que eles fizeram no Palácio do Eliseu? Eles enviaram isso para Le Drian, e o que ele fez? Ele fez uma coisa que é simples. Ele disse: sim, seu pai, cuidamos disso, não se preocupe. Uma menina de 15 anos. Macron, que não tem filho, não sabe o que é uma criança ou um trauma infantil. Mesmo assim, ele não contou isso para Brigitte Macron, que gosta de cuidar de crianças. Minha filha está traumatizada. Às vezes ela ri, às vezes chora. Eu aguento, ela não. Não conto que não durmo, que sofro. 15 anos, escreveu para o chefe de Estado: boicotada, torturada, boicotaram minha esposa, tentativa de assassinato, boicotada, justiça francesa, boicotada. O que eu devo fazer? Bom, então, Rossini, esperamos que as coisas melhorem nos próximos meses, nos próximos dias. Aqui é França, não espere melhorias. Não estamos na terra dos sonhos. Bom, escuta, obrigado por ter contado sua história pra gente, de qualquer forma. Obrigado por me receberem e por terem tirado um tempo para tentar entender aquilo que não é compreensível para a luta dos mortais. Obrigado por nos acompanharem. Cada vez mais pessoas estão fazendo isso e eu agradeço a vocês. Não se esqueçam de se inscrever e se quiserem entrar em contato conosco, podem fazê-lo pelo endereço que aparece embaixo. Obrigado.